Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu, Miriam, Regina Irose, muito obrigada, viu? A palestra foi maravilhosa. Eu acho que se as pessoas soubessem o quanto é importante elas entenderem de educação fiscal, né? Todos estavam aqui assistindo a nossa live, né? Obrigada a todas. Eu, enquanto Jeff, estou super feliz com esse evento. Muito obrigada. Foi um evento que a gente se esforçou bastante para ele estar perfeito como ele está. Então, para a gente começar agora este bloco, né? Dando sequência a este primeiro Fórum Internacional de Educação Fiscal do Estado do Tocantins, nós vamos ter a palestra Educação Fiscal no contexto da Receita Federal. Só que antes de apresentar o nosso palestrante, lógico, fazer um spoiler bem saudável sobre o que ele vai expor, eu lembro que este primeiro Fórum Internacional de Educação Fiscal é uma realização do governo do estado do Tocantins, numa ação conjunta da Secretaria da Fazenda e Planejamento e da Secretaria da Educação, Juventude e Esportes, que são responsáveis pelo Programa Estadual de Educação Fiscal. Este fórum foi idealizado pelo Grupo Estadual de Educação Fiscal, que é composto por representantes dessas duas secretarias, além da Receita Federal do Brasil e da Controladoria Geral da União. Eu lembro também que o objetivo deste fórum é estimular a educação fiscal no Estado, apresentando novas visões sobre conceitos, importância do imposto e do controle social na destinação do que é arrecadado. Então, feitas essas considerações bem importantes, né, nós vamos agora ao assunto deste bloco. Você sabe qual que é o papel da Receita Federal do Brasil nessa questão da educação fiscal? Se você souber, conte para a gente aí nos comentários. Nós estamos aguardando. Bem, a Receita Federal ela é uma instituição parceira do Grupo Estadual de Educação Fiscal e, consequentemente, ela é uma instituição que também é preocupada com essa questão da promoção da cidadania e, por isso, ela disponibiliza vários projetos na área e hoje nós iremos falar sobre um desses relevantes projetos que a Receita Federal desenvolve, que é o NAF, né? Então, para isso, eu convido o Eduardo Augusto Cãibro, que é analista tributário da Receita Federal do Brasil e gerente nacional de cidadania fiscal do NAF. Bom dia, Eduardo, seja bem-vindo ao nosso Bom dia, bom dia, é uma honra estar aqui conversando com vocês. Na verdade, assim, eu trabalho com a Ana Paula é a gerente oficial do projeto e eu faço parte da equipe nacional. É sempre bom dizer, porque, assim, no geral, a pessoa que costuma mais vir aqui, que vocês estão mais acostumados a ver e a conhecer tudo, é a Ana mesmo. Mas como a Ana estava no outro compromisso, hoje vim eu e eu vim falar um pouco sobre essas coisas todas que a Receita tem feito. E eu sei, assim, a gente tem aí como uma agenda a gente falar do NAF, eu já vou compartilhar com vocês a minha apresentação, mas eu queria contar um pouquinho do contexto, de onde surge, né, de por que é que surge isso, de onde é que está esse contexto da gente ter uma cidadania fiscal, como é que ela funciona. Eu vou até colocar aqui minha apresentação de novo. Pronto. Aí eu acho que agora vai dar para a gente ver. A hora que você quiser colocar na tela, pronto. Ó, muito legal. Eu vou começar a falar com vocês. Vocês estão vendo aí, né, que cidadania... Primeiro que a gente vai chamar de cidadania fiscal. Daqui a pouco a gente conversa um pouco sobre isso. E vocês estão vendo que já está arriscado e aparece aí o rumo aos 70. Então, eu queria explicar primeiro isso, usar um pouquinho do meu tempo para falar do rumo aos 70, até para a gente chegar no NAF, para a gente entender o que a gente quer. Porque, assim, o NAF é uma iniciativa que existe, ela faz parte do passado e do futuro da Receita Federal, mas a gente tem aí uma estruturação nova, pensada no futuro, que inclusive surgiu por conta do NAF. Então, eu vou falar primeiro do futuro e depois eu apresento para vocês um pouco dos números do NAF, porque eu acho que eles são muito interessantes. E rumo aos 70 vem da conversa que a gente teve com o nosso subsecretário. A gente foi convidado, né, Ana Paula e eu, para compor, assim, para pensar o que seria a cidadania fiscal na Receita Federal. E a gente fez uma proposta, assim, uma proposta que a gente, enfim, a gente gostou de fazer,
E o nosso subsecretário foi muito bacana, porque ele falou assim, ó, eu acho muito pouco agressivo, porque não basta a gente atingir 200 pessoas, não basta atingir 1.000, não basta atingir 10.000, a gente tem que pensar em iniciativas que consigam atingir pelo menos 70 milhões. E aí, assim, quando a gente escutou 70 milhões, a gente falou assim, impossível, nem Copa do Mundo, não tem o que fazer, e a gente saiu um pouco preocupado com essa notícia. Mas depois, quanto mais a gente conversava sobre isso, mais fazia sentido, né? Quando a gente pensa em cidadania, principalmente nisso que a gente está colocando aí, né? Ativa, participativa e solidária, com o envolvimento das pessoas, faz sentido pensar em atingir um número máximo de pessoas e tendo como aí um patamar de número mínimo mesmo 70 milhões. Porque, afinal de contas, cidadania é para todos e cidadania fiscal também é para todos. O que a gente pretende fazer é isso, né? É dar estrutura para isso. Então, o que a gente começou a pensar? Como é que isso foi pensado dentro da Receita? Uma metodologia que considera o observatório social, eu já vou falar, uma preocupação com práticas locais. A cidadania sempre aconteceu na Receita Federal como práticas locais, então não é uma tentativa de dizer assim, olha, o que está local não funciona. Pelo contrário, é trazer isso para mais pessoas, trabalhar com parceria de setor público e privado e uma capilaridade de rede de representantes. O que a gente pretende com cidadania é sempre ter uma rede estruturada e que apoie iniciativas regionais. E por que eu estou falando disso? Porque a gente na Receita sempre teve a sensação de que quando a gente falava de cidadania fiscal, estava muito ligado a uma pessoa gosta, porque ele acredita, uns gostam, outros não gostam. Esse tempo dentro da Receita acabou. Não é mais uma questão de gosto e não gosto, isso faz parte da estrutura. Então, assim, onde houver Receita Federal, haverá cidadania fiscal, porque cidadania fiscal é um dos trabalhos desenvolvidos pela Receita Federal. E é disso que a gente vai falar. Então, eu começo mostrando aí como é que ele se estrutura dentro da Receita Federal, porque é muito importante ter algo estruturado. Toda vez que a gente participa de alguma coisa, de seminário, a gente escuta as pessoas falando e, assim, é tudo incrível, e eu penso assim, nossa, não é possível. Certeza que amanhã o Brasil muda. E aí quando a gente vai ver, não mudou, porque não... Então a gente começa com estrutura mesmo. Então a gente tem assim, uma estrutura básica que eu já vou explicar, de rede, portal e conteúdos. Isso é efetivamente assim, aquilo que dá corpo ao que vai acontecer. A gente vai ter segurança para as pessoas que trabalham nisso. Que eu quero dizer com segurança? Para que todos, tanto quem trabalha como quem não trabalha com cidadania fiscal, ter certeza que está dentro da estrutura. Portarias, nota técnica, inclusive um indicador, porque isso é para ser seguido pela Receita toda. E para dar sustentabilidade, até assim, a gente começa com redes sociais, não dá para pensar em atingir tantas pessoas sem estar em redes sociais. Eventos, que a gente colocou aí, os webinários, que são eventos para a gente ir apresentando para as pessoas o nosso entendimento sobre cidadania fiscal. E, claro, não pode faltar as parcerias estratégicas, né? Porque a gente já começa a falar de cidadania fiscal dentro da Receita pensando em parceria. Isso significa, principalmente, que não existe uma cidadania da Receita. Existe uma cidadania fiscal geral da qual a gente faz parte e da qual a gente pretende fazer mais parte. Então, eu continuo falando assim, o que é essa rede? É uma rede de, pelo menos, aí 100 pessoas que a gente está falando, que é uma rede integrada que vai funcionar da mesma forma que a gente estruturou o NAF, que é o projeto que eu venho apresentar. E o que significa essa estruturação? É ter lá uma equipe nacional que se ocupa de alguns assuntos, ter em cada região fiscal, a Receita Federal está dividida em 10, em cada uma das regiões fiscais ter ali uma pessoa, né, uma equipe que se ocupa disso regionalmente e ter também os representantes locais, cada um deles estruturados e com funções muito específicas. Por quê? Primeiro, para a gente saber o que cada um faz, porque é sempre importante assim você sair e saber qual é a sua demanda, porque aí você tem que fazer. Porque quando me fala assim, é preciso mudar o mundo, eu falo, é muito legal. Mas assim, eu exatamente tenho que fazer o quê para mudar isso? Então, a gente estruturou para que cada um saiba o que tem que fazer e, claro, a gente consiga deixar isso estruturado também para que a pessoa consiga fazer. O segundo ponto importante é o desenvolvimento de um portal de cidadania fiscal. A nossa ideia é isso mesmo, é um portal para que a pessoa possa entrar, para que todo mundo possa entrar, tanto nós da Receita Federal, quanto os parceiros e principalmente a população, para que conheça, assim, para que esteja tudo centralizado.
E até, mais do que a importância de centralizar, porque, assim, às vezes você se interessa por um assunto e nem sabe que os outros existem. E aí, quando você entrar no portal, vai que você veja ali um outro assunto e fala, poxa vida, eu entrei por esse aqui, mas sabe que esse outro aqui até que me interessa um pouco? Deixa eu olhar do que se trata. É essa a ideia de aumentando isso, é até assim, da gente ter uma percepção maior da população de que a cidadania fiscal, ela não se esgota numa única ação, mas que é um conjunto de ações e de diretrizes que compõem o que a gente chama de cidadania fiscal. A gente está falando do método aí, que é um método do Observatório Social. Eu não sei se vocês conhecem, espero que vocês conheçam, claro, provavelmente devem conhecer, o Observatório Social do Brasil. E como eles funcionam, assim, tem o Observatório Social do Brasil e tem vários outros observatórios. O Observatório Social, ele estrutura o que pode ter em cada observatório. Então, a ideia é assim, eu vou pegar os exemplos dos nossos aqui. A gente tem, por exemplo, o projeto Destinação, funcionando ali em alguns lugares. Vamos supor que você também queira criar um projeto de destinação. Você precisa começar do zero? Não. A ideia é que você tenha referenciais sobre essas ações de cidadania fiscal e cada um que queira implementar uma dessas ações não precise sair do zero. E até para cada um que já tem a ação implementada, que possa repensar. Pô, eu implementei aqui, tem funcionado. Será que essa outra região que fez também, será que tem alguma coisa que eu posso aproveitar de lá e reestruturar isso aqui para funcionar melhor, para entregar melhor, para ser mais efetiva? Então, a ideia é essa, da criação de referenciais de cidadania fiscal. A produção de vídeos também, a gente acredita muito nisso, vídeos didáticos, acessíveis, inteligentes, para que isso seja um processo tranquilo, para que as pessoas consigam entender de uma forma fácil e razoável. De novo, as portarias, como eu tinha falado, para que as pessoas que trabalham nisso tenham estrutura. Indicadores de desempenho, a gente vai estar sempre pensando em cidadania fiscal como isso, impacto, resultado, engajamento e alcance. Assim, há muitas iniciativas que elas são excelentes, excepcionais, elas precisam acontecer, mas às vezes ela não entrega o resultado, às vezes ela não gera o engajamento, ela não tem o alcance desejado. E como a gente sabe que a gente tem recursos limitados, a nossa ideia internamente é que quando a gente for escolher onde é que a gente põe os nossos recursos, a gente tem essa matriz aí para a gente conseguir chegar aos resultados. A criação de uma identidade nas redes sociais, para que as pessoas conheçam mais sobre a Receita Federal. A gente tem planos também de fazer um webinário de lançamento. Vocês estão aí convidados a participar, a irem conhecendo. Eu falei webinário de lançamento, mas provavelmente serão vários para a gente divulgar o que a gente entende de cidadania fiscal, e esse é um resumo tranquilo do que a gente pretende fazer. E aí, eu passo aí do Rumo aos 70 para falar um pouquinho sobre o NAF, né? A gente tem, eu vou começar falando de resultados, a gente tem mais de 400 NAF em funcionamento, o modelo seguido pelo Brasil, com cerca de 300 espalhados pelo mundo, aí aparecem as nossas regiões fiscais. A gente tem os 110 representantes que fazem parte, uma agenda permanente, tudo isso aí são resultados do nosso projeto. E a gente tem sempre o desafio que a gente partiu, que é assim, ó, usar o conhecimento para alavancar as ações de educação fiscal. E eu vou falar um pouquinho sobre isso para ficar um pouco mais tranquilo. Por quê? Alguns NAF começaram espontaneamente a desenvolver ações de educação fiscal com resultados positivos. Assim, foram nascendo do NAF a partir daí. E aí a gente olhou para isso e falou assim, olha, a gente tem condição de, a partir de um projeto, alavancar para o outro dar certo também. Então, eu já falei um pouco dessa proposta, vou pular essa parte dos exemplos, e eu vou começar aqui para falar para vocês especificamente do NAF, que eu acho importante. O que é o NAF? O NAF é uma iniciativa que aproxima a Receita Federal do futuro profissional. Veja, a gente tem sempre uma preocupação de quando a gente fala, e a gente ouviu aí, né? Às vezes a pessoa reclama porque ela paga o tributo, mas ela não vê o resultado. E a gente está falando de algo que, assim, não só tem um resultado que é visível, mas veja, com esse projeto, a gente mais do que mostra o resultado, a gente participa da formação profissional do aluno. Né, o aluno de contábeis, alguns alunos de direito e alguns de administração, porque a gente tem esses cursos que também fazem parte do NAF, eles recebem um treinamento produzido pela Receita Federal. E o que é esse NAF? Assim, eu vou contar um pouco da estrutura. O NAF foi estruturado, que eu estou falando aqui, né, de levar conhecimento, núcleo de estudos e atendimento. O que é núcleo de estudos? Uma necessidade de que esse aluno ele consiga falar a língua da Receita. E com isso eu quero dizer assim, ó, entender os nossos conceitos. A gente sabe da complexidade que é entender das leis, entender dos procedimentos, das normas, tudo isso. Então, é uma preparação do aluno para que ele consiga entender disso tudo. Como é que essa preparação foi feita? Bom, a gente desenvolveu uma plataforma virtual
que funciona exatamente como uma rede social, parecidíssima com as outras redes. Então, assim, você faz um cadastro, entra lá, você tem os grupos, os cursos, os webinários. A diferença, né, o grande diferencial dessa rede é que ela é direcionada para o treinamento. Então, lá tem os cursos que a gente prepara. E os cursos são sempre assim, com uma linguagem simples, divertida e muito acessível. A gente convida um especialista que entenda muito sobre o assunto e pede para esse especialista gravar um vídeo. Só que não basta entender muito sobre o assunto, essa é só uma parte. Também precisa ter aí uma capacidade de transformar esse conhecimento em algo que a pessoa consiga se relacionar e falar assim, ó, esse conhecimento é para mim, eu consigo entender. Dá tão certo isso que tá aí os resultados para vocês, ó. A gente tem mais de 260 mil acessos nesses cursos, né? E a gente sabe, a garotada é assim, se o curso não fosse bom, provavelmente eles já teriam parado com o acesso. Eu só trouxe esse número para mostrar o quanto isso funciona. E a gente vai ter, claro, uma parte do atendimento que é colocar em prática o aprendizado teórico. Porque a gente já entendeu isso, que assim, ó, se a gente só falava com o aluno e não tinha prática, acabava que esse conhecimento ficava um pouco esquecido. Então tem a parte de treinamento e a parte do atendimento, né, do atendimento NAF, que coloca em prática esse atendimento. Eu vou até passar isso aqui, porque a gente gosta muito, eu gosto muito de falar isso sobre a entrega para o aluno, né? E eu falo assim, ó, no NAF, o que você aprende é aprender a trabalhar, de certa forma. Por isso que ele é útil para todo mundo que faz parte. É aprender como é que funciona o mundo do trabalho, que nada mais é do que isso, receber uma demanda, conseguir com os conhecimentos passar, fazer uma entrega efetiva. É disso que a gente está falando, e claro, do desenvolvimento de habilidades interpessoais que são tão fundamentais. E por que eu estou falando disso quando a gente está falando de cidadania fiscal? Porque às vezes a gente tem essa noção de que a gente tem essas entregas que elas são assim mais globais, de impactos maiores, mas essas entregas que são diretas ao indivíduo, elas ajudam muito a estabelecer essa relação que a gente tanto fala de função social do tributo, né? Se você perguntar para um aluno do NAF assim, você acha que esse tributo serviu para alguma coisa na sua vida? Ele fala, pô, eu tô aqui, eu tô formado com isso, eu sei fazer coisas que sem o NAF eu não conseguiria fazer. Para a gente ter uma ideia da matriz de ganho e o quanto esse projeto especificamente ajuda as pessoas, eu vou falar aí de todos os que ganham. Eu começo falando da gente, né, Receita Federal, que é o cumprimento da missão, a nossa participação em educação fiscal, então essa está resolvida tranquila. Para os alunos, é uma capacitação para o mercado de trabalho e desenvolvimento de habilidades interpessoais. Veja, não é função direta da Receita Federal capacitar ninguém para o mercado de trabalho, mas a gente entende que essa capacitação é uma forma muito boa da gente trabalhar com com o que a gente diz de cidadania. A gente entrega para as pessoas o conhecimento que a gente tem e dessa maneira a pessoa sai mais preparada para o mercado de trabalho. Para a sociedade, o NAF é um atendimento diferenciado. Ó, o NAF, ele atende MEI, né, microempresário individual, e ele atende o hipossuficiente. E, no geral, são pessoas assim que têm lá um trabalho, com tudo registrado, mas que às vezes faz um bico, às vezes trabalha, recebe um por fora, e fica na dúvida, será que eu declaro, será que eu não preciso declarar? Quando ele vem até a Receita, no geral, essa pessoa fica um pouco constrangida de fazer essas perguntas. Já imagina assim, se eu perguntar, já vão investigar minha vida, dos meus parentes, a gente vai acabar saindo preso daqui, não vou nem perguntar. E acaba fazendo alguma coisa errada. Quando está lá no NAF, né, entende que é o aluno, é mais receptivo, é um ambiente assim mais próximo dele, a pessoa se sente mais à vontade de fazer essas perguntas, de trabalhar mais próximo da realidade e assim consegue ter uma orientação que ajuda mais. E para a instituição de ensino, esse projeto também, a gente fala que é ganha-ganha porque é isso, todos os envolvidos ganham muito. Para a instituição de ensino, forma melhores profissionais. A gente sabe a importância que tem, né? Daqui a pouco eu falo sempre para os alunos assim, ó, conforme os alunos vão se tornando notáveis, mais notável vai se tornando a instituição de ensino da onde ele vem. E responsabilidade social, que também é um critério importante para o MEC, que a gente fala sempre. Já mostrei para vocês, a gente tem mais de 400 NAF em funcionamento. Em 2019, a gente bateu a meta dos 100 mil atendimentos. Hoje a gente está em quase 130 mil atendimentos. A gente tem uma rede internacional, a gente está presente em 13 países, com mais de 270 núcleos em funcionamento, feitos com a assessoria do NAF, né, assessoria da equipe nacional, e com a mesma estrutura que a gente desenvolveu. Então, vejam a relevância desse projeto, ele funciona não só aqui dentro do Brasil, mas ele funciona fora do Brasil também, estruturado da mesma maneira. A gente tem a participação, aí o NAF em parceria com organizações OSC,
mais de 115 participando, né, para mostrar a sinergia que a gente coloca. Aí dá para mostrar os consórcios intermunicipais, o projeto Destinação, que consegue ajudar muito. A gente tem algumas instituições que só com o Destinação conseguiram, inclusive, construir prédios novos, porque tem um impacto muito grande. A gente dá para falar, claro, do NAF itinerante, não tem como deixar de falar sobre isso, que é o NAF que vai aos eventos de grande circulação, que se insere na vida cotidiana, então é o NAF que está presente no centro comercial. Ó, o NAF, desculpa, eu estou falando aqui, mas eu acho que às vezes fica difícil entender o que é o NAF. O que é o NAF? O NAF é o núcleo de apoio contábil e fiscal. O que é isso? Núcleo fala assim, ó, funciona como se fosse um escritório de contabilidade que fica dentro da instituição de ensino. Fica lá, a instituição de ensino abre ali um espaço físico mesmo e coloca um NAF para fazer atendimento à população. E aí alguns NAF perceberam que isso não era suficiente, que precisavam ir até a população. Por isso que existe o NAF itinerante. Então, assim, em momentos que são importantes, por exemplo, na época da entrega da declaração de imposto de renda da pessoa física, a gente tem alguns NAF que mudam ali, que se instalam em centros comerciais, né, em shoppings, em feiras, nesses projetos como Ganha Tempo, Poupa Tempo, que são projetos do governo. Alguns se instalaram em hospital, em supermercado. Então, assim, você está fazendo a compra, enquanto você espera ali na fila, tem alguém dizendo para você, assim, ó, tá com dúvida na declaração de imposto de renda? Vem aqui que a gente ajuda. Em igrejas também, a gente já teve isso, de ser anunciado NAF em algumas igrejas. Isso faz com que a população tenha acesso. Então, a ideia disso é tornar o acesso para a população cada vez mais fácil e simplificado. A gente tem aí como destaques o Truck da Cidadania, que foi uma ideia brilhante. Os alunos tinham o NAF funcionando ali e pensaram assim, olha, a gente acha que é pouco ainda, porque a gente acha que as pessoas não vêm aqui, a gente quer estar em vários lugares. E aí eles fizeram uma parceria com a Delegacia da Receita Federal, conseguiram uma van e montaram aí o que eles chamam de Truck da Cidadania, que é eles vão até os lugares levar o atendimento do NAF, que é um projeto muito legal. Então, a gente está falando, quando a gente fala de NAF, de cidadania ativa, participativa e solidária. Ativa no sentido de que a gente vai e faz, não é só aquela cidadania que fica esperando receber. Participativa no sentido de que exige, demanda a participação de todos. E solidária, que tem um sentido duplo. O primeiro deles é o gostar do outro mesmo, assim, né? É ter um olhar mais generoso com o outro, mas é solidário também nas definições do CTN, que é aquela história de que, assim, ó, se o outro não fizer, eu vou acabar fazendo mais para isso dar certo. Então é preciso que todos participem dessa maneira. Tem algumas novidades, o NAF não para, a gente tem o NAFcast, que é o novo formato de comunicação, a gente vai ter um webinário de incentivo à pesquisa acontecendo em dezembro, todos convidados, participem, vai ser bem interessante ver o que os alunos têm produzido a respeito do NAF e da cidadania fiscal, e a gente tem, inclusive, um projeto novo que é o Student Board, que é uma nova maneira de dar voz e vez aí com iniciativas discentes. A gente vai falar rapidinho do NAF virtual, porque eu acho que ele é importante também da gente trazer. Quando teve a pandemia, tudo parou, os NAFs pararam também, porque precisava do distanciamento, mas surgiu o auxílio emergencial, que era o mesmo público atendido pelo NAF. A resposta foi a criação de um fluxo de orientação diferenciado, usando redes sociais, telefone. A pessoa entrava em contato por rede social, por telefone, por WhatsApp, Instagram, e tinha a resolução e contavam para ele também dessa maneira. Deu tão certo que a gente continuou falando disso no imposto de renda, na declaração do MEI, conseguiu destaque aí nas páginas importantes da Receita Federal, e a gente tem hoje 122 NAF participando deste modelo virtual, com mais de 90 mil atendimentos prestados à população. Muitíssimo obrigado, eu terminei a minha apresentação aqui, era isso que eu tinha para conversar com vocês, muito obrigado. Vou até parar de compartilhar aqui a minha apresentação. Perfeito, esse projeto é realmente maravilhoso, né? Ele é incrível, dá até gosto da gente participar. Isso, eu já conhecia porque nós já tivemos contato também, né, com o NAF. Muito bom. Eduarda, aí ficou assim uma dúvida aqui, antes o NAF, então, ele era mais restrito, agora vocês abriram mais para a sociedade em geral, não é isso? Olha, na realidade, não. Assim, o NAF, ele foi pensado e estruturado para a gente levar essa informação para o futuro profissional. Então, ele nunca esteve restrito ao futuro profissional, né? Assim, toda instituição de ensino que queira ter um NAF, né? Geralmente que tem curso de contabilidade, porque é o curso com maior afinidade. As que não tem, às vezes entra o curso de administração, entra algum outro curso ali, mas aberto para todos, né? Tanto privadas
quanto instituições de ensino públicas. Ai. O que a gente fala, né, e eu entendo a sua pergunta de restrito, é que assim, a gente imaginou durante algum tempo que isso fosse suficiente, né? E a gente começou a entender, e por isso chama Rumo aos 70, que é suficiente sim, mas que a gente precisa fazer mais. A gente precisa também estar presente com cidadania na vida daquela pessoa que não é um profissional da área, na vida daquela pessoa que não vai participar do NAF. A gente tem uma atuação parecida, que eu digo, veja a importância desse projeto, veja a relevância da Receita Federal para esse aluno. Eu participo da formação dele, eu e a instituição de ensino, eu como Receita Federal. Isso é ser muito relevante enquanto órgão. Eu até falo com os alunos assim, às vezes, por exemplo, os bombeiros são muito relevantes, mas são reconhecidos como relevantes, mas quando é que a gente precisa? Tomara que nunca, a ideia é essa, né? Sim. Porque precisou, mas precisou falar, a gente tem essa percepção. Imagine a percepção que a gente vai ter de um órgão que participa da formação do aluno. Né? É essa a ideia da gente não só falar de cidadania, mas vivenciar cidadania contábil e fiscal. Exatamente. Aí ficou uma curiosidade aqui. Agora, nessa época de pandemia, houve um grande aumento ao acesso da plataforma de vocês? Olha... Vocês observaram isso? Não tanto, porque assim, essa plataforma, ela não é aberta ao público, né? Ela é aberta para o aluno. Né? Assim, ela é uma plataforma de treinamento para o aluno. Até é bacana falar isso, assim, antes o treinamento acontecia só presencial, e tô falando isso de muito antes da pandemia, inclusive, essa plataforma existe há mais tempo. Existe há quase 5 anos. Antes da pandemia, a gente tinha o treinamento presencial, mas o que a gente percebeu? Que às vezes a gente não tinha perna e braço para estar em todos os lugares, mas a gente precisava estar. E aí a gente começou com esse método de usar videoaulas para o treinamento. Então é uma plataforma de treinamento virtual que existe desde antes da pandemia e que ela é direcionada para o aluno. Quando a gente fala do projeto que é o portal, né, que foi o que eu apresentei para vocês como o projeto de cidadania, aí a gente está falando de uma outra plataforma, nova, maior, mais abrangente, e aí sim, com acesso disponível para toda a população. Mas essa ainda não está pronta, a gente está em construção. Muito bem, eu teria outras perguntas, mas o tempo não permite a gente realizar. Mas sua palestra foi maravilhosa, muito obrigada pela sua contribuição, viu? O Estado do Tocantins, em especial, o Grupo Estadual de Educação Fiscal, agradece assim, imensamente a sua contribuição neste fórum. E eu gostaria de dizer que o nosso grupo está aberto para realizar mais parcerias com a Receita Federal e divulgarmos mais vezes o NAF e outros projetos, tá bom? Muito obrigado. Dar um tchauzinho aí para o pessoal e muito obrigada, viu, Eduardo? Eu que agradeço, quero agradecer a todos vocês que estão aí assistindo, participando, e quero até fazer um desafio para vocês aqui. Ó. Vocês viram que eu falei de coisas incríveis que a gente faz? Acompanha. Se não tiver incrível, você fala com a gente, porque tá gravado aí, ó. Eu disse que a gente vai fazer, não disse? Se não tiver desse jeito, você vai lá e cobra para assegurar que a gente faça, tá bom? É o convite para vocês. Muito obrigado. Obrigada, viu? Boa tarde, bom evento. Obrigada.